Olá, crianças! Bem-vindos a mais um ano. Desejo a vocês que nesse semestre e nesse ano nós consigamos ministrar a geografia da melhor forma, entender o espaço geográfico, certo? E na aula de hoje nós iremos dar então uma revisão daquilo do que foi feito e do que foi falado no ano anterior, tá bom? Então, olha só, no ano anterior foi falado que o que na geografia? Aprendeu-se, gente, os primeiros mapas, certo? A primeira viagem que então foi feita no mundo inteiro. Aprendeu-se na geografia os movimentos da Terra, tá? Os movimentos do Sol, os pontos cardeais, a questão da nossa localização, onde nós estamos, tá? Então, olha só, a gente então vai fazer uma breve introdução do que foi falado no ano anterior e falaremos do que será feito nesse ano, tá bom? Bom, aqui no slide 1, a gente então vai falar um pouco sobre a introdução, tá? E a invenção dos mapas, certo? Então, olha só. Antes da invenção da escrita dos homens, já se faziam mapas para representar os lugares onde viviam e por onde eles passavam, tá? E aí, com o aparecimento das primeiras civilizações na Grécia, no Egito e na China, tá? E a expansão do território, os mapas eles passaram a ter uma importância. Então, era necessário conhecer os limites das áreas dominadas e as possibilidades de ampliação de suas fronteiras, tá? E mais que uma ferramenta, esse mapa de orientação e localização, eles se transformaram numa técnica fundamental para a expansão dessas civilizações e do seu desenvolvimento técnico que acabou sendo colocado no serviço do poder, certo? Então, esses mapas eles se tornaram um instrumento fundamental para se definir as estratégias militares. Então, nessas imagens que eu coloquei para vocês, a gente observa sobre o surgimento dos primeiros mapas, tá? Como foi que surgiu os primeiros mapas e a importância, tá? Bom, aqui no slide 2, a gente então vai entender sobre o movimento de rotação e translação. Isso foi se falado no ano anterior e também será falado nesse ano, tá? Então, vejamos sobre a importância de se compreender esses dois movimentos, certo, crianças? Olha só, o planeta, a gente sabe, o planeta Terra, ele não é estático, ou seja, ele não fica parado, tá? Assim como acontece com todos os corpos celestes. O planeta ele realiza uma série de movimentos envolvendo uma órbita de si mesmo, tá? Ao redor do Sol e um conjunto na Via Láctea com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte da dinâmica, ou seja, desse movimento no espaço sideral. E aí os principais movimentos que nós falamos e foi se falado no ano anterior e será falado esse ano, tá? É aqueles que possuem o efeito direto nas nossas vidas, que são o movimento de rotação e o movimento de translação, tá? Então, observem na imagem acima. O movimento de rotação, gente, tá? É o movimento em que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu próprio eixo imaginário central, tá? Por um período de aproximadamente 24 horas. E esse movimento, ele tem uma velocidade de 1.666 quilômetros, tá? Por hora. E aí, essa rotação, ela ocorre no sentido anti-horário, ou seja, ela vai de direção do oeste para o leste, o que faz com que esse movimento aparente do Sol seja
de leste nascente para o oeste poente, tá? E aí a principal consequência desse movimento é a sucessão que a gente observa do dia e da noite, tá bom? Olha só, nessa segunda imagem, nesse segundo movimento que eu coloquei para vocês, então a gente consegue entender que existe então um movimento de translação. Esse movimento de translação, ele é um movimento elíptico, tá? Que a Terra executa ao redor do Sol e tem uma duração de aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, ok? E aí, quando a Terra ela termina essa volta, uma volta completa em relação ao Sol, dizemos então que se passou um ano, tá? A principal consequência desse movimento, gente, é a origem das estações do ano, tá? Que ocorrem pelo fato do eixo apresentar uma inclinação, tá? De 23 graus e 27 minutos, ok? Então, tudo isso foi falado no ano passado, tá? E falaremos ainda esse ano. Entenderemos qual a importância de tudo isso, tá? Bom, aqui no slide 3, a gente então vai ver o que a gente vai falar esse ano, tá? O que nós trabalharemos nesse ano, certo? Bom, nós falaremos então do espaço geográfico, tá? Nós entenderemos que existem as paisagens naturais e a ação humana, as paisagens antrópicas, certo? Nós falaremos então a importância da geografia conjuntamente com a cartografia. A cartografia, gente, é o estudo dos mapas, certo? Nós falaremos então da paisagem urbana, tá? O modo de vida, o trabalhar e o produzir nas cidades. Falaremos da paisagem rural, o modo de vida, o trabalhar e o produzir no campo e as desigualdades que são surgidas entre esse espaço rural e o espaço urbano, tá? Além do mais, nós entenderemos a dinâmica da natureza e o modo de vida, nós entenderemos que o clima, ele não é a mesma coisa que tempo, tá? Que esse clima, ele existe em elementos e fatores. Nós falaremos sobre o relevo terrestre e a cobertura vegetal, o solo dinâmico da água, tá? O solo e a dinâmica da água. Nós falaremos sobre o capitalismo, a exploração que vem sendo feita da natureza. Entenderemos que tudo isso, gente, vai gerar um consumo, uma economia, e entenderemos a importância de um conceito chamado desenvolvimento sustentável, certo? Então, vejamos, esse ano será cheio de descobertas, de novidades, tá? Eu espero que a gente, então, possa tirar as nossas dúvidas, possa, então, tirar as nossas incertezas. E eu espero profundamente que nesse ano do 6º ano a gente consiga, então, trabalhar de forma conjunta, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Fiquem com Deus.